Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um Tererê com Lira. Hoje tá um pouquinho frio por aqui, mas o Tererê se mantém, a tradição tem que se manter, né? E bora lá falar de como foi mais o final de semana das ligas europeias, né? Do futebol europeu. Muitos jogos, a Bundesliga voltou, todas as outras ligas voltaram, então rodada cheia, rodada completa pra gente falar e tem bastante coisa pra gente falar hoje, tá bom? Começando com a Liga, né? Começando com Barcelona 2, Atlético Bilbao 1. No sábado, o Barcelona venceu em casa a equipe do Atlético Bilbao, que é uma ótima equipe, que tem os irmãos Williams, né? O Nico Williams e o... esqueci o nome do outro irmão. O Iñaki Williams, né? Os dois irmãos Williams que jogam pelo Atlético. O time muito bom do Atlético de Bilbao, né? E o Barcelona conseguiu ir lá no estádio Montjuic, né? Na sua casa temporária, digamos assim, né? E venceu com gols de Lamine Yamal no primeiro tempo, abriu o placar, né? O Atlético empatou e no segundo tempo o Lewandowski fez o 2-1, né? O Rafinha tava jogando de meio campo esse jogo, o Hans Flick começou a achar um esquema com o Rafinha no meio. Cara, e o Rafinha sobrou, assim, nas duas partidas que ele jogou nessa Liga, ele tá sobrando demais, foi melhor em campo com alguma sobra, o prêmio foi pro Lamine Yamal, às vezes por um pouquinho mais de mídia ali e tudo mais, mas quem merecia mesmo era o Rafinha, jogou demais essa partida, então o Barcelona vai se encontrando, né, devido às suas contratações ali, não pode contratar muito por causa do fair play financeiro, hoje conseguiu inscrever o Dani Olmo em La Liga, então mais essa boa notícia que vai poder jogar amanhã contra o Real, contra o Rayo Vallecano, lá em Vallecas, na terceira rodada da La Liga, então boas notícias aí pro Barcelona, o torcedor tá empolgado com esse início de temporada, gera-se muita expectativa em cima dos jovens também, né, o Barcelona que vem iniciando os seus jogos com 3 jogadores de 17 anos, o Lamine Yamal, o Marc Bernal e o Cubarsí, então é uma aposta, uma grande aposta sempre na base do Barcelona, que é a melhor do mundo, né, a gente sabe, e é o que sempre deu retorno no Barcelona, é o que sempre salvou o Barcelona em seus momentos históricos, né. Falando um pouquinho mais dos jogadores jovens também, né, o Pedri voltou de lesão, o Pedri foi titular no meio campo, e com isso tinha que sair alguém, né, e o Hans Flick optou pela saída do Casadó, né, do time titular. O Casadó que tem 20 anos também, mas ele optou pelo Marc Bernal, de 17 anos. É um jovem de muita qualidade na saída de bola, então é o cara que o Hans Flick confia nesse início de temporada para fazer essa saída do meio campo, e tá dando certo por enquanto, né. É um jovem, óbvio que ele não vai jogar todos os jogos da temporada, o Barcelona precisa achar uma outra peça para essa função, mas por enquanto ele tá dando conta do recado, né. Óbvio que se ele errar em algum momento, não pode fazer nenhuma crítica a ele, porque ele tem apenas 17 anos e está jogando no time profissional. Eu acho isso um absurdo, ainda mais na posição que é tão arriscada, né? Porque se o Lamine Yamal perde vários gols, não comprometeu tanto assim a equipe. Mas se o Marc Bernal erra uma saída de bola, toma um gol, é muito mais duro, muito mais crítico, né? A imprensa, a torcida cobra muito mais. Então é perigoso até pro Bernal estar jogando tantos minutos assim, mas acredito que é um jovem com muito potencial que está aproveitando cada minuto para evoluir cada dia mais. Eu acho que esse time do Barcelona, com tantos jovens assim, né, tende a evoluir muito e tem um futuro próximo muito promissor, né. O Fermin também voltou das suas férias, como ele jogou a Eurocopa e as Olimpíadas, ele teve um período um pouquinho mais extenso de férias, né, de ficar sem jogar, né, não teve pré-temporada, teve 2 semaninhas de férias ali e tá voltando só agora, jogou o segundo tempo, e é mais uma notícia boa para essa equipe do Barcelona. O que eu falei, amanhã joga, a La Liga tem rodada no meio de semana, e amanhã já joga contra o Rayo Vallecano fora de casa. O Real Madrid também venceu o Valladolid, venceu no domingo ontem, né, pelo placar de 3-0. Pelo placar, você olha e fala assim, foi um jogo tranquilo do o Real Madrid amassou, mas não é bem assim essa história. O Real Madrid, novamente, com muitas dificuldades para fechar defesas fechadas, né, foi o caso ontem do Valladolid, o primeiro tempo inteiro passou em branco, ficou 0-0, e só foi conseguir um golzinho no comecinho do segundo tempo, numa falta que o Valverde chuta, a bola desvia e acaba matando o goleiro, e só assim o Real Madrid conseguiu encontrar o seu primeiro gol, porque nas tabelas ali, na individualidade, não estava conseguindo, e é o grande problema do Real Madrid para essa temporada, são a saída de bola, a conexão entre a defesa, o meio campo e o ataque, não está tendo aquela não está ornando tanto assim, digamos assim, né, tá com dificuldade, e o Ancelotti precisa encontrar como que ele vai fazer para resolver esse problema, que é o principal problema do Real Madrid para essa temporada. O Brahim Dias fez o segundo gol aos 88, no finalzinho do jogo, e daí nisso entrou o Endrick no lugar do Mbappé, né? E daí, o Endrick é um cara estrelado, ele é iluminado. Eu poucas vezes vi um cara com tanta estrela como o Endrick. Talvez, acho que só o Cristiano Ronaldo
eu vi com uma estrela desse tamanho até então. Porque, cara, ele, nos momentos grandes, a bola sobra e ele faz. Ele chuta, a bola entra e não tem o que fazer. Foi uma jogada pela direita, ele recebeu o passe do Brahim Dias, participou de 2 gols no jogo, né? O Henrique meio que dominou ali, puxou pra direita e bateu. Ele bateu muito forte, foi no canto do goleiro. Pra mim foi até uma falha do goleiro ali, que não pode tomar um gol no canto dele, mas tava 2-0 já, o nível de concentração tava um pouquinho mais baixo. E o Henrique acabou fazendo o gol em apenas 5, 6 minutos em campo na sua estreia no Santiago Bernabéu. Então, ele é o cara das grandes histórias, assim, das grandes estreias, das grandes manchetes, das grandes fotos. Então, ele é um ser iluminado para esses grandes momentos. Então, vamos ver até quando que vai ser assim na carreira dele, né? Se ele vai conseguir, em todos esses momentos gigantes, digamos assim, aparecer, ou se ele vai conseguir ter um nível de regularidade maior, enfim. Eu tô muito curioso para ver como vai ser essa temporada do Endrick, se ele vai entrar todo jogo com essa garra, com essa estrela. Acho que é muito difícil, é uma linha muito tênue entre a estrela ali, entre o cara jogar bem e a estrela, ele ser protagonista ou ser decisivo, porque é um chute ali que foi uma falha do goleiro, mudou a estreia dele para uma estreia fenomenal, de uma estreia que seria normal, digamos assim, né? Então, é um detalhezinho ali que muda, que faz as grandes histórias, né? Então, e o Endrick, esse detalhezinho sempre muda para ele. Então, é uma coisa do Real Madrid, acho que já tá. Acho que por isso que vai ornar tanto esse jogador com esse clube, né? Porque o Real Madrid é assim, né? Em momentos de pequenos detalhes, o detalhe sempre é a favor do Real Madrid. E com o Endrick é a mesma coisa, o detalhe sempre é a favor do Endrick. Então, é muito bacana de ver, né? Essa estrela que o Endrick tem. Então, vamos ver como vai ser essa disputa com o trio do ataque. Vai ser muito difícil ele jogar, né? Mas quando ele jogar, ele precisa demonstrar essa grande estrela que ele tem. Falando do trio de ataque, né? O Bellingham estava machucado, não jogou, mas o trio de ataque ficou devendo mais uma vez, como trio, né? Não conseguiu grandes jogadas, grandes momentos, assim. Tá um pouquinho apagado. Os 3 foram apagados nesse jogo, né? O Mbappé tenta ali, teve um chute ou outro, Vinícius Júnior um drible ou outro também, mas nada que encante os olhos. E eu acho que é isso que a torcida do Real Madrid tá cobrando, né? Porque o Real Madrid, diferente do Barcelona, o que importa para a torcida é ganhar. Ganhando a Champions League ou ganhando os campeonatos, eles estão felizes. No Barcelona é um pouquinho diferente. O Barcelona precisa ganhar e convencer, né? Além de ganhar os títulos, precisa ter um jogo bonito, ter um jogo que agrada os olhos dos torcedores, enfim. E talvez o torcedor do Real Madrid, essa temporada, cobre um pouquinho mais isso desse time, né? Por ter um time tão estrelado, acho que o Real Madrid pode e até tem o direito de cobrar um pouquinho mais esse time, de não só ganhar, mas ganhar convencendo, ganhar com show, ganhar com magia, que eu acho que é o que falta um pouquinho nesse momento pro time do Real Madrid. Falando mais de La Liga, Atlético de Madrid 3, Girona 0. Girona que foi o grande destaque da temporada passada, mas perdeu grandes nomes, né? Perdeu 5 titulares para essa temporada. E começou na segunda rodada agora, perdeu por 3-0 para o Atlético de Madrid. O Atlético que não fez um grande jogo assim, mas é muito eficiente, né? Quando chega lá, ele faz. O jogo começou lá e cá e tudo mais, aí o Atlético fez o gol com o Griezmann, né? E daí depois o Atlético de Madrid retrancou um pouquinho, o Girona pressionou mais, teve mais posse de bola, e o Atlético de Madrid aproveitou os contra-ataques. O Llorente fez mais um gol, fez o segundo gol da partida no começo do segundo tempo, e ele que fez gol na estreia também, faz mais um gol agora, tá jogando muito o Llorente, fez os dois, um gol em cada jogo, né? E é um dos grandes nomes desse Atlético de Madrid pro começo da temporada. O Atlético que eu vejo que tem um grande time, né? Tem jogadores como o Sorloth, que foi contratado agora, o Julian Álvares, chegou o Garnacho, não, perdão, chegou o do Chelsea, esqueci o nome, Mudryk, não é o Mudryk, meu Deus, esqueci o nome dele, mas vocês sabem quem eu tô falando, capaz de voltar na minha memória, eu vou falar pra vocês. Mas tem Griezmann, tem Rodrigo De Paul, tem o Koch que fez o gol, então é um time muito estrelado, é um time muito bom, e eu acho que pode render bons frutos essa temporada, esse time do Atlético de Madrid nas mãos do Simeone. Tá mudando um pouquinho mais o seu estilo de jogo, botando esse time um pouquinho mais pra frente, mas é um time que eu quero ver jogar, quero ver os jogos dessa temporada mais vezes do que na temporada passada. Uma terezinha aqui, né, de praxe, de lei. Aí eu tava falando, até notei que o Atlético não é brilhante, mas é eficiente, né? Acho que é a grande sina desse time do Atlético de Madrid. Cara, me fugiu o nome do jogador, cara. Eu quero muito lembrar ele. Chegou do Chelsea. Cara, a minha memória depois do Covid é uma traição, assim. Ela me trai a todo momento. Premier League agora. Começando no sábado com o Brighton 2, 1 Manchester United.
falei um Manchester de colono aqui, mas o United perdeu por 2-1, perdeu no finalzinho do jogo, né? O João Pedro fez o gol da vitória aos 95, brasileiro que teve essa estrela aí no jogo do Brighton. E o Welbeck abriu o placar, né? Lei do ex contra o United. O United empatou no segundo tempo com o Diallo, mas o João Pedro garantiu a vitória no finalzinho. Uma vitória na primeira rodada com o gol no finalzinho pro United, né? Agora sofreu esse mal na segunda rodada. Então, 3 pontos aí no meio de tabela o United. Vamos ver como que vai ser esse restante de temporada, né? Esse United bem duvidoso. O Tottenham ganhou de 2-0 do Everton, 2-0 não, perdão, 4-0 do Everton, o Tottenham que amassou o Leicester na primeira rodada, mas só empatou, isso mesmo, só empatou e mais amassou, né, no jogo, e novamente amassou o Everton, né, são dois adversários de baixo de tabela, né, mas o Tottenham fez o seu dever, que era amassar no primeiro jogo, os gols não saíram, mas agora saiu, o Son fez 2 gols, e o Tottenham meteu 4-0 nessa goleada no sábado também. Também no sábado, Manchester City 4, Ipswich Town 1. Então, o Manchester City saiu perdendo no primeiro tempo, aos 7, 8 minutos ali, se eu não me engano. O Ipswich fez o seu 1-0, mas em 6 minutos o City virou o jogo, aos 12, aos 14 e aos 16, com 2 gols do Haaland e 1 gol do De Bruyne. Então, esse City é uma máquina, né? Quando ele liga a chavinha ali, parece que eles fazem automático o gol a hora que quiserem. Então, nesse jogo, teve mais um gol no finalzinho ainda do Haaland. Então, o Haaland fez 3 gols nesse jogo, mais um hat-trick para conta do norueguês, que começou mais uma vez sendo artilheiro da Premier League, né? Fez 4 gols em duas rodadas. Então, ele é uma máquina, né? Um monstro de jogador. E um outro destaque também é o Savinho. O Savinho, que nas mãos do Guardiola tá rendendo demais. O Guardiola já gostou muito dele, ele conquistou a confiança do Guardiola. E eu acho que vai ser esse ponta-direita pro restante da temporada, né? Ganhou muita confiança o brasileiro e tá jogando demais. Acho que é merecido esse papel que ele tá tendo no Manchester City, e eu torço muito por ele, porque é um jogador muito habilidoso, merece disputar essa vaga no Manchester City e também na seleção brasileira, né? Seleção brasileira que é essa que tem muitos jogadores ali para ponta. Você vai ter o Rafinha, que nem foi convocado agora na última convocação, você vai ter o Rodrigo, você vai ter o próprio Savinho, você vai ter mais jogadores que atuam no Brasil também, que pode disputar, o Luiz Henrique, enfim. É uma posição muito bem servida do Brasil que o treinador precisa acertar, né? Porque bons nomes ele tem. Passando também no sábado, Aston Villa 0, Arsenal 2. O Arsenal ganhou mais uma fora de casa, né? 2-0. Os gols saíram só no segundo tempo. O Saka fez um gol? Não, o Saka fez só no primeiro jogo. Então, o Trossard fez um gol aos 67 e aos 77 o Partey ampliou o placar. Então, o Arsenal que também teve um jogo parelho com o Aston Villa, né? Teve boas chances, o Aston Villa também teve chance de fazer seu golzinho, mas o Arsenal foi lá e cravou os 2-0. É um time muito constante, muito regular, né? Sempre chega e sempre garante seu resultado. É muito difícil você tirar pontos do Arsenal, né? Sempre nessas últimas temporadas com o treinador o Arteta, né? E nessa temporada vai continuar sendo a mesma coisa. É um time encardido, difícil de jogar contra. Vai ser um time que vai brigar lá em cima pelo título. Eu acho que Manchester City, Liverpool e Arsenal vão ser os candidatos a título dessa temporada. O Liverpool tem um pouquinho a pulga atrás da orelha por conta de ser um trabalho novo ali, de estar começando. Já a gente já vai falar do Liverpool também, mas eu acho que o Slot, né, o novo técnico do Liverpool, tem tudo para levar esse time pelo menos ao terceiro lugar ali, ficar atrás de Arsenal e City, que é o que eu acho que vai acontecer, né? E no sábado também, no sábado? Não, na sexta, não, domingo, perdão. Domingo o Wolverhampton perdeu pro Chelsea, uma goleada bem larga, digamos assim, né? 6-2 em casa, o Wolves perdeu, né? No caso, 2 pro Wolves e 6 pro Chelsea. Hat-trick do Madueke, hat-trick de assistência do Cole Palmer também. É Madueke ou Madueke? É Madueke que se escreve, mas acho que fala Madueke. Hat-trick de assistência pro Cole Palmer e fez seu golzinho também, então um grande destaque para esse jogador inglês que começou, como terminou a última temporada, né, arrebentando. O João Félix reestreou pelo Chelsea, fez seu golzinho no final também, e o Chelsea de altos e baixos aí teve esse grande alto nessa partida, né, é um time que sofre muito na defesa, mas o ataque dessa vez, né, fez a sua parte, meteu 6 gols e garantiu a vitória. No domingo também, o Liverpool fez o 2-0 em cima do Brentford e mais uma vez o Salah fez gol. O Luiz Dias abriu o placar no começo do jogo aos 13 minutos e o Salah fez o segundo gol no segundo tempo, aos 70. E a equipe do Slot está conseguindo manter meio que a confiança dos jogadores no trabalho que tinha com
o Klopp para agora com ele mesmo. Então, os jogadores gostam, é um estilo de jogo parecido, é um Liverpool que não para de atacar quase que em nenhum momento, ele gosta de ter a bola também, pressiona muito seu adversário, é muito físico, então quase que mantém o estilo de jogo do Klopp, e os jogadores já estão adaptados, então não teve tanta mudança assim para essa equipe do Liverpool para essa temporada. Os jogadores não teve nenhuma contratação ainda, né? É um time que manteve sua base e ponto. Não teve muitas saídas, mas também não teve muitas chegadas. E é um time que eu gosto de assistir, é um time que me agrada aos olhos, sempre joga para frente e é um futebol que eu gosto muito. De Premier League foi isso. Falar um pouquinho agora de Série A italiana. Começando no sábado, o Parma venceu o Milan pelo placar de 2-1. Milan com 2 jogos, uma derrota e um empate. Começou meio com o pé atrás o Milan essa temporada. O Parma abriu o placar no primeiro tempo, o Pulisic empatou o jogo no segundo tempo, mas no final do jogo o Parma garantiu a vitória e deixou o Milan sem nenhum ponto nessa partida. O Milan que precisa abrir os olhos aí, porque os times grandes lá estão ganhando, né? A Juventus ganhou o primeiro jogo, está ganhando agora nesse exato momento também pelo placar de 2-0. A Inter de Milão ganhou um jogo e empatou o outro, o Napoli ganhou um jogo. Enfim, os times ali de cima da tabela começaram pontuando mais que o Milan, e o Milan tem um bom elenco. O Rafael Leão é o grande craque desse time, joga demais e eu acho que pode levar esse Milan a melhores resultados, né? Falando da Inter de Milão, a Inter de Milão ganhou no sábado pelo placar de 2-0 também. O Darmian abriu o placar no começo do jogo, aos 5 minutos. E o Çalhanoğlu de pênalti no segundo tempo fez 2-0. A Inter de Milão é uma equipe muito segura, muito constante, né? Vence sempre seus jogos, sempre pontua nos seus jogos. Então, é uma equipe que eu gosto muito de ver jogar. Também joga pra frente, joga pressionando seu adversário. E tem tudo para brigar novamente essa temporada pela Série A italiana e também na Champions League, né? Alguns outros resultados do campeonato italiano. Igual eu falei, o Napoli ganhou de 3-0 do Bolonha. O Bolonha que perdeu o Thiago Motta, seu treinador, para essa temporada, né? E começou sofrendo já, né? A gente já viu que para perder de 3-0 para esse Napoli inconstante é porque tá alguma coisa errada. A Udinese ganhou da Lazio pelo placar de 2-1 em casa. E a Roma perdeu em casa pro Empoli, né? A Roma que não começou tão bem essa temporada, empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo. Tem que ligar o sinal de alerta também, porque bons jogadores têm, fizeram contratações e acho que esse time pode brigar por mais também. E a Juventus, igual eu falei, tá jogando agora contra o Como e tá ganhando pelo placar de 2-0. Na Liga Francesa, na Ligue 1, o PSG meteu um 6-0, um grandioso 6-0 contra o Montpellier. Os gols foram de 2 do Barcola, um do Asensio, um do Hakimi, um do Zaire e um do Lee, o coreano, se não me engano. Fechou o placar. E acho que esse time do PSG vai nadar de braçada nesse campeonato francês, como deve ser todo o campeonato geralmente, né? O PSG tem muito mais investimento que os outros times, então a tendência é ele sobrar. E o Luiz Henrique está conseguindo ajeitar esse time. Acho que a Liga Francesa vai ser uma boa preparação desse time para jogar a Liga dos Campeões. E a Bundesliga estreou, começou nesse final de semana também. O Borussia Mönchengladbach jogou contra o Bayer Leverkusen na sexta-feira e o Leverkusen começou novamente com o pacto, né? Abriu 2-0, os gols foram de quem? Foi um golaço do Xhaka, né? Cadê? Anotei aqui. Não anotei, mas foi um golaço do Xhaka, uma bola de primeira que ele pegou de fora da área, coisa mais linda. O Wirtz fez o segundo gol, e daí o Mönchengladbach pressionou, fez o 2-1, empatou o jogo, e daí aos 101 minutos o Wirtz fez um gol de pênalti para selar. Na verdade, foi o que aconteceu o seguinte: bola, não lembro como é que foi o lance lá, para pênalti pro Bayer Leverkusen. Vai o Wirtz pra bola, todo mundo fala, pronto, o pacto tá feito, né? Fez o gol, o pênalti no finalzinho, continua o pacto dos gols no final do Leverkusen. Mas aí, até tossi aqui. Mas aí vai lá o Wirtz e erra o pênalti. Mas aí o goleirão solta no pé do Wirtz e ele faz um rebote, para vocês verem o tamanho do pacto desse Bayer Leverkusen. Se mantém o pacto do Xabi Alonso, né? Que time. É muito legal de assistir os jogos do Leverkusen. Foi assim a temporada passada e eu acho que vai seguir sendo assim para essa temporada também. Destaque pro Wirtz, né? O Wirtz fez 2 gols nessa primeira rodada do campeonato alemão. O Dortmund ganhou por 2-0 do Frankfurt no sábado. Os 2 gols foram do Gittens, atacante muito jovem, de 20 anos. Então, o Dortmund, que viciado em produzir atacantes, né? Desde lá do Lewandowski, passando por Aubameyang, Haaland, enfim, muitos nomes aí com a camisa 9 do Borussia Dortmund, que sempre dão certo, parece, né? É incrível de ver. E ontem o Bayern de Munique ganhou pelo placar de 3-2 também do Wolfsburg, fora de casa. E
O Bayern saiu ganhando, tomou a virada do Wolfsburg e virou de novo, né? No finalzinho, o Gnabry fez o 3-2 aos 82 minutos, então lá estava aos 37, é isso, né? 37 do segundo tempo. O Bayern fez o seu 3-2, o Kompany começando com mais uma vitória. É um time que se espera muito, o Kompany precisa achar esse elenco, achar um jeito de jogar bem, porque o Bayern está acostumado a amassar sempre na Alemanha e perdeu o último campeonato alemão, então vai ser uma cobrança muito maior do que é acostumado esse time do Bayern de Munique. Vamos ver como é que vai ser esse restante de campeonato do time do Kompany. E para finalizar, passando por Portugal, Farense 0, Sporting 5, um hat-trick do Gyökeres, o atacante sueco, se eu não me engano, né? Cara, esse Gyökeres, o Gyökeres, ele é absurdo. Ele faz gol toda rodada, ele faz 1 ou 2 gols, ou até 3 gols, como foi nessa rodada. Ele mete muito gol, assistência também. Então, na temporada, ele tá voando baixo. O Porto fez 2-0 no Rio Ave também, e o Benfica ganhou por 1-0 do Estrela Amadora. Então, acho que o Sporting é o favorito ainda para conquistar essa temporada do Campeonato Português, porque vem de um campeonato muito bom e continua, manteve sua base, conseguiu manter o seu 9, que é a grande peça-chave dessa equipe, o fazedor de gols, né? E junto com o Pedro Gonçalves também, que é um outro cabeça um líder técnico desse time, né? Então conseguiu manter seus jogadores de alto nível e tá sobrando demais, né? É goleada atrás de goleada, é um time muito legal de ver jogado também. E temos uma novidade aqui no canal, que é o seguinte: toda semana agora que tiver rodada, eu vou fazer um top 5 ali da bola de ouro. Então, os melhores da semana vão estar pontuando aqui no meu ranking. Então, vai ser o seguinte: o primeiro pontua 5 pontos, o segundo pontua 4 e assim até o quinto, né? O quinto pontua 1 ponto. Então, na primeira semana eu não fiz, mas eu fiz agora, porque eu só tive essa ideia hoje de tarde, antes de gravar o vídeo. Então, é o seguinte: na primeira semana, o top 5 foi o seguinte: o Pedro Gonçalves, do Sporting, fez 2 gols e deu uma assistência, é o líder da primeira semana, pontuou 5 pontos. O Thuram, que fez 2 gols, jogou muito pela Inter de Milão, foi o segundo colocado, então ele fez 4 pontos. O Lewandowski, que foi o terceiro colocado, fez 2 gols, jogou muito também, tem 3 pontos. O quarto colocado foi o Gyökeres, que fez 2 gols na primeira rodada, fez 2 pontinhos. E o Fujimoto fez 3 gols, fez um hat-trick, então, esqueci o time dele, mas é da Liga Portuguesa também, fez 3 gols, fez um hat-trick, e acho que é do Rio Ave, se não me engano, ou do Vicente, esqueci, perdão, vou ficar devendo essa Fujimoto. Mas ele fez um hat-trick e foi o quinto colocado, então ele pontuou uma vez. Daí todo final de mês, vou somar para ver como que tá esse ranking aí, daí a gente vai ver no final da temporada quem que merece essa bola de ouro, para não ter injustiças aqui nesse canal. Aqui nesse canal você não vai ver bola de ouro comprada, enfim, injusta, vai ser legítima. E agora na semana 2, tivemos mais jogadores com mais destaque, né? Na primeira rodada foi até um pouquinho difícil ali, quem que merecia mais. E agora sobrou jogadores. Então, em primeiro ficou o Palmer, que meteu 3 assistências e 1 gol. É muito difícil fazer 3 assistências no jogo, é mais difícil você dar 3 assistências do que fazer 3 gols. E ele ainda fez um golzinho, né? Então, o Chelsea sobrou demais, tanto que o Chelsea tem 2 jogadores aqui nesse ranking, né? Mas o primeiro foi o Cole Palmer, o segundo foi o Haaland, que fez um hat-trick, e por ser na Premier League, acho que eu dou uma valorizada nesse hat-trick, né? Ainda mais, né, os 2 primeiros sendo para virada ali e tudo mais. E, enfim, o terceiro colocado é o Gyökeres, que fez hat-trick também. É um cara que eu acho que vai estar sempre aqui nessa lista. Forte candidato, hein? Forte candidato. O problema é que eu vou deixar um peso um pouquinho menor para ele quando forem os jogos de Liga Portuguesa, porque eu acho que é uma liga um pouquinho abaixo das demais. Até por isso que eu coloquei ele abaixo do Haaland e do Palmer. O Madueke fez 3 gols também, meteu 3 gols na goleada do Chelsea contra o Wolves, então tá aqui na quarta colocação. E o Kramaric fez 3 gols também na Bundesliga, então foi o quinto colocado aqui, ganhou um pontinho e seguimos sempre com essa bola de ouro. Eu acho que vocês vão gostar desse quadro aqui no final de todo o vídeo, enfim. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, muito obrigado a quem ficou até o final. Vai ter vídeo toda semana, meio de semana agora vai ter La Liga, talvez eu faça um vídeo pós La Liga, talvez não, talvez eu faça só do final de semana, daí eu jogo esses jogos de amanhã e depois de amanhã pro vídeo do final de semana, mas enfim, estou vendo ainda essa possibilidade. Obrigado a quem ficou até o final, deixa o like, comenta, compartilha com os amigos e enfim, se inscreve, faz tudo que precisa fazer
Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.